Boa noite, turma. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Muito bem, gente. Hoje, então, vou fazer uma revisãozinha referente às duas aulas, a aula 1 e a aula 2, da disciplina de rotinas trabalhistas e departamento pessoal. Hoje, não esqueçam que vai estar acontecendo a prova de vocês sobre a disciplina de recrutamento e seleção. Acredito que todos já tenham terminado, quase finalizando, né, esse processo. E hoje, né, além dessa revisão, também está acontecendo a terceira aula desta disciplina, rotinas trabalhistas e departamento pessoal. Então, aproveite o tempo, pessoal, entre lá no ambiente de vocês, realizem as atividades, o fórum, as avaliações virtuais, né? Aproveite para realizar as atividades para aumentar o engajamento, não esquecendo também do desafio nota máxima, que esse semestre tem bastante atividades para a turma de vocês. Então, vamos lá. Aula 1. Conceito da aplicabilidade da legislação trabalhista. O que diz o direito social do trabalho a serviço da cidadania? Os direitos trabalhistas só começaram a ser respeitados no mundo após a Revolução Industrial, em maio de 1886, a industrializada cidade de Chicago, nos Estados Unidos. Foi palco de intensas manifestações para reivindicar a redução da jornada de trabalho, que chegava a 17 horas diárias. Direitos trabalhistas no Brasil. 3 momentos marcaram as relações de trabalho no Brasil. Então, foi a abolição da escravidão, a implantação da Previdência Social e o início da atuação do sindicalismo. No Brasil, os direitos trabalhistas passaram a ser garantidos com a CLT. Aqui eu quis passar uma introduçãozinha a respeito do trabalho no Brasil. Direitos trabalhistas no Brasil. A CLT passou a ser o marco legal da defesa das relações de trabalho, consolidando os principais direitos do trabalho, como a caracterização do contrato de trabalho ou em carteira, a proteção ao salário, a forma de seu pagamento, parcelas que se agregam ao salário, direito ao salário mínimo, jornada de trabalho semanal máxima de 44 horas, descanso semanal remunerado, férias, 13º salário, limite para as horas extra, entre outros. Pessoal, então aqui, de acordo com a nossa aula, né, aqui as empresas, na verdade vou falar um pouquinho antes, né, voltar um pouquinho antes, a nossa função, né, como gestor de recursos humanos, mas também conhecedor legal, né, que nós precisamos estar antenado, né, no que não somente no direito trabalhista, mas também no direito empresarial, no direito tributário, na legislação empresarial, o enquadramento em que a nossa empresa ou que outras empresas que a gente futuramente vai trabalhar, a gente precisa conhecer. A gente não precisa, de repente, conhecer detalhadamente, saber toda essa parte contábil, mas a gente precisa saber no qual enquadramento a empresa se encontra. Por quê? Porque isso é muito importante, que vai, dependendo de onde ela está enquadrada, vai depender o cálculo que a gente irá realizar, né? O que o nosso escritório lá contábil irá realizar para os nossos trabalhadores, né? Para nossos colegas funcionários. Então, isso é importante saber. Que tipo de desconto, que tipo de dedução vai ter, né? Que dedução ou o que a empresa terá que pagar, né? Para o INSS, enfim, né? Para o governo. Então, isso é muito importante, a gente ser conhecedor desse assunto também. A escolha da forma de trabalhar é muito importante para que se possa ter um planejamento do que diz respeito aos encargos sociais relacionados à folha de pagamento. O gestor de RH necessariamente precisa ser versátil do que diz respeito à lei e conhecer. Direito trabalhista define a relação de trabalho, empregador e empregado. Direito empresarial define o tipo empresarial, atividade, sócio, atividade, que ramo de atividade segue, né? Direito
tributário, define enquadramento e alíquotas e valores, tá? Então, é importante sim a gente saber. É uma parte bem técnica, mas nós também precisamos ter o mínimo conhecimento possível desse assunto. Aqui a natureza jurídica, ramos de atividade, de acordo com o CNAE e o COFEPAS. O que é CNAE aqui? Vamos ver se eu encontro aqui, que eu anotei o que significa, que é Código Nacional de Atividades Econômicas. O que define tudo isso? O porte da empresa, se é pequenas, médias e grandes empresas, define também os tipos de tributação, que a empresa pode ser enquadrada no lucro real, lucro presumido, simples nacional e MEI. De acordo com o ramo de atividade, com o grau, com o tamanho dela, ela vai ser enquadrada nesse tipo de porte e no tipo de tributação que ela vai, pagar mensalmente, Muito bem, agora vamos ver as empresas que são enquadradas, então, lá no lucro real e no lucro presumido. O que ela tem que pagar? O que ela tem de custo, O INSS patronal, que é a previdência da empresa, é 20%. O RAT, que significa riscos ambientais do trabalho, 1, 2 ou 3%. Sistema S, de 1 a 5,8%. O Prolabore, que é pago aos sócios da empresa, sócio administrador, deverá ser observado o contrato social, e o INSS retido é 11% e o INSS patronal 20%, e o fundo de garantia 8%, tá? Isso não muda. Então, quem é enquadrado no enquadramento tributário no lucro real e lucro presumido tem todos esses impostos, enfim, que tem que ser pago, tem que ser descontado da empresa para ser pago aos cofres do governo, do INSS, tá, pessoal? Agora, a empresa que é enquadrada no Simples. O INSS patronal está dispensada de pagar. O INSS do empregado, de acordo com a nova tabela desse ano, que mudou a tabela do INSS para o empregado, a partir de março de 2020, ela está enquadrada em de 7,5% a 14%, depende da faixa etária de salarial de cada empregado. Mais para frente a gente vai ver os valores até o teto máximo e como é que funciona. O FGTS continua 8%, A empresa que é enquadrada no Simples Nacional não recolhe o sistema S nem o RAT sobre a folha de pagamento. O Prolabore pago para o sócio administrador, observar o contrato social. E o INSS retido é de 11%. Aqui, pessoal, então, é o custo do empregado que tem para o empregador, quando ele é enquadrado na pessoa jurídica, lucro real ou lucro presumido, quando é um MEI ou quando é um simples nacional, quando ele é enquadrado nessas modalidades. Então, observem ali quem quer no lucro real e lucro presumido. Olha o custo que o empregado tem para essa empresa. O valor total, todos os encargos ali, INSS do empregado, INSS do empregador, o RAT, o Sistema S, o FGTS, olha o custo total, 448. Quem é enquadrado no Simples Nacional, sobre base um salário de R$1.000. O INSS do empregado, do empregador, como não precisa, ele vai ter o custo do FGTS, sendo que o INSS do empregado é descontado do empregado, E o FGTS 8%, que daí é custo do empregador, o custo que ele vai ter, R$160. O empregador, quando ele é um MEI, que ele só pode ter somente no máximo um empregado, 8% de INSS, do empregador mais 3%, total do INSS R$110, o FGTS mais 8%, R$80, que vai ter um custo de R$190. Então, aqui, pessoal, vendo todo esse cenário, o mais viável seria a empresa ser enquadrada no Simples Nacional, mas isso não depende da gente, depende, do grau da empresa, da atividade, enfim, tudo aquilo que
que os contadores, né, sabem muito bem. Aqui, o enquadramento tributário, então, para quem é MEI, tá? Ele pode ter um faturamento no máximo anual de 81 mil no ano ou 6 mil por mês. Aqui tem o MEI atividade quando é comércio e indústria, quando é serviços, quando é comércios e serviços, tá? O empregado com o piso da categoria, INSS então passa a 11%, sendo 11% do empregado e 3% da empresa. A contribuição patronal base sobre o salário mínimo nacional, que hoje é 1.045, tá? Então, essa aqui é a diferença do MEI, do simples e quem é lucro real e lucro presumido. Aqui as obrigações mensais, então, das empresas, né? E as obrigações anuais. Então, é o registro do empregado, a conferência, a folha, olherite, INSS, FGTS, imposto de renda, PIS, CAGED, férias, 13º. As obrigações anuais, né? Tem a rescisão quando houver, a DIRF, que é a declaração de imposto de renda, a RAIS, relação anual de informações sociais positiva e negativa, anotações da CTPS, livro ou registro no ficha de registro, tá? Essas são todas as obrigações da empresa. Vamos falar um pouquinho sobre a RAIS. O que ela é? É a Relação Anual de Informações Sociais. É fazer com que as empresas forneçam informações detalhadas ao governo federal sobre os empregadores e trabalhadores formais. Esses dados servem para que os órgãos governamentais possam ter acesso a estatísticas de trabalho mais detalhadas, podendo implementar políticas públicas que possam beneficiar os trabalhadores de uma forma mais assertiva. O pagamento do abono salarial do PIS é um desses benefícios pago pelo governo ao trabalhador. Então, é bem importante, né, os escritórios contábeis enviar anualmente a RAIS para que os trabalhadores tenham, né, se enquadrarem, né, para poder receber o PIS. Vamos ver agora alguns conceitos. O que é trabalho? Com qualquer forma de prestação ou de serviço de uma pessoa física para outra pessoa. Emprego. Então, aqui eu passei um quadro. O que se caracteriza elementos da relação de emprego? Então, tem que ter esses 5 passos, 5 itens aqui, né? Então, tem que ser uma pessoa física prestando serviços ao empregador. Pessoalidade. Na prestação de serviço não se pode substituir por outra pessoa. Não posso mandar meu irmão, meu marido, enfim, minha filha, trabalhar por mim, né, um dia em outro. Sou eu que tenho que trabalhar. A habitualidade, prestação de serviço não eventual, né? Eu sigo uma rotina de trabalho. Subordinação jurídica. Empregador dirige a prestação de serviço. Onerosidade, pagamento de salário pela atividade realizada. Se eu recebo valor, né, salário, é o oneroso. Então, é um emprego. Todos esses, né, tendo esses 5 etapas, as 5 características, é caracterizado um emprego. Conceitos, então, sobre empregador. A CLT define a figura do empregador, em seu artigo 2º, como sendo a empresa individual ou coletiva que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviço. É equiparado ao empregador, para os efeitos exclusivos da relação de emprego ou profissional liberal, a instituição de beneficência, associação recreativa ou outra instituição sem fins lucrativos. Vamos falar um pouquinho agora sobre contrato de trabalho. O contrato individual de trabalho é o instrumento pelo qual uma pessoa natural coloca sua força de trabalho à disposição de outra pessoa natural ou jurídica, com caráter de subordinação e não eventualidade, mediante uma contraprestação pecuniária, salário. Nesse processo de contratação de empregado, cabe ao profissional de RH e departamento pessoal orientar o empregador no processo para contratação de pessoal. Quais os passos para contratar? Quais documentos? Quais os tipos de contrato de trabalho?
Sobre a terceirização, quais setores podem ser terceirizados sem a característica do vínculo? Então, gente, esse é nosso papel também, orientar o empregador nessas questões. Recrutamento, entrevistas, exame médico, nacionalidade, documentos do trabalhador, admissão. Aqui tem uma lista dos documentos, né, que devemos ter no momento que a gente recruta, né, aquele profissional, faz a seleção, no momento que ele foi aceito, que ele é escolhido. Então, cabe a nós requerer essa documentação para registro, né, na empresa. Então, é uma foto 3x4, a carteira, né, de trabalho, RG, CPF, título de eleitor, né, caso de homens, reservista, um documento de comprovante de estado civil, comprovante de endereço, habilitação, função, piso salarial, carga horária. Aqui também não está listado, mas a certidão de nascimento, RG e CPF dos filhos, dos dependentes, também é importante, precisa. Então, vamos falar sobre os tipos de contrato de trabalho. Contrato por prazo indeterminado. Esse seria o ideal, né? Que todos os empregadores contratassem dessa forma. Realizado entre empregado e empregador, estabelecendo somente seu prazo inicial. Seu término ocorrerá somente quando houver iniciativa por qualquer uma das partes. No artigo 452-A, o contrato deve ser celebrado por escrito e conter o valor da hora de trabalho, que não pode ser inferior ao valor horário do salário mínimo, ou aquele devido aos demais empregados do estabelecimento que exerçam a mesma função, em contrato intermitente ou não. Então, aqui, não pode ter empregados com a mesma função e receber salários diferentes. Isto não pode. Normalmente aqui o valor, como a gente sabe, o valor do salário é o valor do salário o mínimo, né, o salário menor que se pode, né, pagar a um empregado é o valor do salário mínimo. Mas normalmente as empresas, de acordo com o seu ramo, elas pagam de acordo com a categoria. Então, não pode, de repente, a gente contratar um funcionário, a gente pagar o valor de acordo com a categoria, né? Ele é maior normalmente do que o salário mínimo, a gente contratar um outro, né, trabalhador com a mesma função e contratar ele pelo salário mínimo. Não pode. Desculpa. Contrato por prazo determinado. Artigo 443, parágrafo 2º. Trata sobre o contrato de trabalho por tempo determinado em 3 hipóteses. Só podem, nessas 3 hipóteses, contratar por prazo determinado. Serviço com natureza transitória, atividades empresariais de caráter transitório, contrato de experiência. Tipos de contrato com base na situação 1, 2 anos de duração, e situação 3, por 90 dias de duração. Então, aqui, atividades empresariais de caráter transitório. Lá no período de Páscoa, no período do Dia das Mães e Natal, né, que é um período que as empresas, né, principalmente os lojistas, contratam somente para esse período sazonal, né, que é transitório, que é durante aquele período de 1 mês, 2 meses, e, né, depois encerra-se o movimento das lojas, então não precisa mais aquele funcionário. Então, nessas hipóteses, pode. Contrato de experiência também, né, que pode ter até por 90 dias. A gente pode contratar por 30, né, prorrogar por mais 60 dias, até fechar os 90 dias. Tá, pessoal? Contrato, demissões. Artigo 479, demissão antes do prazo. O que aqui é demissão antes do prazo? Lá no contrato determinado, o que acontece? Demissão antes do prazo. O empregador deverá pagar a multa de 50% do tempo que faltar para terminar o contrato. Artigo 480. Pedido de demissão antes do prazo. O empregado deverá pagar a multa de 50% do tempo que faltar para terminar o contrato. Artigo 481. Quando o contrato possuir
cláusula assecuratória, o contrato de experiência pode ser rompido antes do prazo, sendo respeitado o aviso prévio. Com respeito à terceirização, é viável que a empresa terceirize áreas da produção que não tenha continuidade. Nesse caso, né, a terceirização pode acontecer, né? Como em casos, né, tem algumas funções que a terceirização né, é válida, como de repente de um porteiro, um segurança, um pessoal da limpeza, né? Tem que observar de acordo com o setor também, né? Tudo tem que ter um bom senso, né? Uma medida tem que realmente analisar, né, a realidade da empresa. Bom, vamos passar então para a nossa aula 2. Conceito de salário e remuneração. Salário e remuneração. O salário é a contraprestação do trabalho realizado. Trata-se de um direito constitucional cujo valor é fixado em lei, devendo atender às necessidades vitais básicas do trabalhador e de sua família. Artigo 457 CLT compreende-se na remuneração do empregado para todos os efeitos legais, além do salário devido e pago diretamente pelo empregador, como contraprestação do serviço, as gorjetas que receber. Muito bem, vamos falar então sobre a folha de pagamento, né? A folha de pagamento é composta, né, por proventos e descontos. A folha de então os proventos, né? O que é provento? Então, é salário, é adicional noturno, é hora extra, insalubridade, periculosidade e comissão. Salário e família. Os descontos, o que tem descontos na folha de pagamento? Imposto de renda da pessoa física, INSS, vale-refeição, se tiver, faltas e atrasos, se acontecer, vale transporte, farmácia e outros descontos que o empregado autorize a descontar. Tá? Só não precisa de autorização, imposto de renda e INSS. Os demais descontos, o empregado precisa autorizar, né, assinado ao departamento pessoal. Vamos falar então, vamos lá. Então, agora vamos ver o prazo de pagamento dos salários. Aqui, então, tem um exemplo, né, que eu peguei da aula, que o nosso salário, empresas que fazem o pagamento, tem empresas que fazem pagamento no último dia do mês. Então, provavelmente lá o RH vai precisar, né, o departamento pessoal vai precisar fechar a folha de pagamento uns dias antes para poder, né, realizar esse pagamento até o último dia do mês do trabalho. Deve fechar a folha, né, dias antes. Outras empresas pagam no limite máximo exigido por lei. Qual que é o limite máximo? Até o 5º dia útil do mês, pagamento for mensal, e até o 5º dia subsequente, se for o pagamento semanal ou quinzenal. Então, aqui em cima tem um exemplo, né, gente? Aqui, ó. Se na quarta-feira foi dia 1º, então o sábado ele conta como dia útil. Se por acaso houver um feriado, ele não conta, tá? Domingo e feriado não conta como dia útil. Então, o 5º dia útil, né, que esse empregado vai receber vai ser lá no dia 7, que é o dia do pagamento, tá? Então, só não conta como dia útil o domingo e feriado. O resto conta tudo como dia útil. Então, até o 5º dia tem que ser pago, até 5º dia útil, no máximo, tem que ser pago o salário. Muito bem, a folha de pagamento, ela incide também tem o desconto do INSS. Para os empregados, as contribuições são descontadas em folha de pagamento e recolhidas ao INSS pelo empregador, no momento de sua própria contribuição. O INSS incide sobre o salário, horas extras, adicional de insalubridade, periculosidade, adicional noturno, 13º salário e outros valores admitidos em lei pela Previdência Social. Então, nós pagamos em cima de todos esses proventos. Retenção do imposto de renda retido na fonte.
A retenção do imposto de renda sobre os rendimentos do trabalho assalariado abrange todas as pessoas físicas, independente do sexo, estado civil, idade ou nacionalidade, domiciliadas ou residentes no Brasil, observados os limites mínimos de isenção estabelecidos na legislação do imposto de renda. Aqui, pessoal, tem uma tabela bem importante. Aqui essa tabela, a primeira, fala sobre a base de cálculo, a alíquota e a parcela a deduzir do imposto de renda. Então, aqui são as faixas etárias de salário. Quem ganha até R$ 1.903,98, ela é isenta do imposto de renda. Quem ganha de R$ 1.903,99 até R$ 2.826,65, a alíquota do imposto de renda é 7,5% e a parcela a deduzir é R$ 142,80. E assim vai por diante, tá, pessoal? Até acima de quem recebe o valor de R$ 4.664, recolhe uma alíquota de 27,5%, tá? E tem a parcela a deduzir também. Aqui embaixo, fala sobre o salário de contribuição do INSS, que a gente paga, né, ao INSS, aqui as alíquotas de acordo com o salário. Então, quem ganha até um salário mínimo, né, recolhe 7,5% desconto. De 1.045 até 01 até 2.089,60, recolhe 9%. De 2.089,61 até 3.134,40, 12%, e de 3.134,41 até 6.101,06, 14% de INSS. Essa é uma nova tabela a partir de março, sendo que a de imposto de renda, a alíquota desde 2015 não é alterada, a porcentagem, tá? O percentual. E a alíquota do INSS, março desse ano, foi alterada. Então, o valor do salário mínimo nacional, esse ano, é 1.045. E lá está digamos, quem tem filhos dependentes, né? Também entra no imposto de renda, ele tem um valor também a ser deduzido, que é o valor de R$ 189,59. Vamos falar um pouquinho agora sobre riscos ao empregado. As normas regulamentadoras, as NRs, relativas à segurança e medicina do trabalho, são de observância obrigatória pelas empresas que possuem um ou mais empregados regidos pela CLT. Toda empresa deve cumprir as normas regulamentadoras, elaborando os seguintes laudos. Então, esses laudos são obrigatórios anualmente ser atualizados. PCBSO, que é Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, PPRA, Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, LTCAT, Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho, e PPP, que é Perfil Profissiográfico Previdenciário. O PPP, não são todas as empresas que fornecem ao empregado quando ele é desligado da empresa. Por que ele é importante? Porque na hora de se aposentar, a gente vai precisar, né, de acordo com as empresas que você passou, tu precisa de um documento desse, do PPP, de cada empresa que você passou, tá? Para você comprovar lá na tua aposentadoria, tá? Se era insalubre, se não era, porque daí depende se era insalubre, né? De repente ficou durante um período numa empresa que era insalubre, ou tinha um grau de periculosidade, o cálculo para a aposentadoria é outro, né? Muda. Então, por isso que é importante, né? A gente vai precisar, no momento que for se aposentar, ter esse documento, PPP, que é a empresa que fornece. Normalmente, deveria fornecer no desligamento do empregado, já fornecer, tá? Agora vamos falar um pouquinho sobre insalubridade e periculosidade. Insalubridade é calculada sobre o piso nacional de salário mínimo, 1.045. Então, ela pode ser caracterizada em 3 tipos.
em 3 tipos de graus, né? Que é 10% grau mínimo, 20% em grau médio e 40% em grau máximo. Então, a porcentagem é feita sobre o piso nacional, né, do salário mínimo. A periculosidade já não. Ele é feita 30% sobre o piso da categoria, né? Ali tem a lei, número 12.740/2012, recebida no artigo 193 da CLT. Ali tem um exemplo. Se um funcionário recebe R$2.000, né, o salário base dele é R$2.000, a periculosidade, nesse caso, vai ser 30%, que vai dar R$600 a mais. Caso a perícia defina que na atividade exista perigo e seja insalubre, então ela tem os dois, periculosidade e insalubridade. O funcionário tem que optar pelo valor que ele for mais lucrativo. Na verdade, não é o empregado, é lá o departamento pessoal que vai ver qual que é mais lucrativo para ele. Daí vai ser feito o cálculo sobre o mais lucrativo, com certeza, tá? É o que diz a lei, então é o que tem que ser feito. Tá, pessoal? Ele não vai receber os dois, ele vai receber somente um, ou só a insalubridade ou só a periculosidade. Aqui, pessoal, vamos então falar um pouquinho sobre as horas extras. As horas extras, né? Todo mundo, a gente sabe que não pode fazer mais do que 2 horas extras diárias. Então, aqui tem um cálculo em cima daquele, né, aquele funcionário, lá na teleaula tem um exemplo, né, do funcionário, que ele vai trabalhar no horário noturno e o salário dele é R$2.000. Mas ele tem a periculosidade. Então, que a gente sabe que o salário mais a periculosidade dos 30%, o salário dele bruto ficou R$2.600. Ele trabalha 220 horas. Então, o valor da hora dele, a gente pega o 2.600, divide por 220, que vai dar o valor da hora de 11,82. Esse é o valor da hora desse funcionário. Então, vamos lá. O valor da hora, vezes 1 mais o acréscimo de hora extra. Aqui tem os dois exemplos. Um horário com 50%, né? Que é o valor da hora extra normal. E quem trabalha de domingos e feriados tem direito a receber 5% de hora extra. Então, aqui, ó, valor da hora, 11,82. Lá no 50%, no 100% também. Tem um acréscimo quando faz faz hora extra normal, com 50%, ele ganha mais 5,91. Então, o valor da hora sobre 1 hora vai ser 17,73. E quem faz, né, no domingo ou feriado vai ficar 23,64, que daí é o dobro. Um exemplo aqui, se 25 dias com 2 horas diárias extras, né, faz 50, o valor da hora, vezes 50 horas mensais, que é 2 horas por dia, 25 dias úteis, né? Então, vai dar um valor total de 886,50. E quem trabalhar, digamos, 50 horas mensais nos domingos e feriados, vai ganhar um valor a mais de 1.182. Então, esse é o cálculo das horas extras. Então, é 50% ou 100%. 50% é dias úteis, né, dias normais, e no máximo 2 horas diárias, tá? Agora vamos falar um pouquinho sobre adicional noturno e descanso semanal remunerado. Tem diferenças para trabalhadores que trabalham na área urbana e quem faz atividades na área rural, né? Então, vamos lá, o trabalho realizado entre 22 horas de um dia e às 5 horas do dia seguinte, tá? Às 5 horas da manhã. Nas atividades rurais, o horário é de 21 horas até as 5 horas da manhã do dia seguinte. Na pecuária, é entre 20 horas e até as 4 horas do dia seguinte, da manhã. O reflexo sobre descanso semanal remunerado, todas as vezes que o empregado recebe verbas de natureza variável, haverá incidência de reflexo sobre esta verba, tá? Quem trabalha, né, que faz uma jornada fixa, que não tem periculosidade, insalubridade, hora extra,
né, o salário mensal sempre será o mesmo. Indiferente se for mais dias úteis, mais feriados, menos feriados, o salário vai ser o mesmo. Então, descanso semanal remunerado é o direito que o empregado tem de descansar sem prejuízo de salário, que seria no domingo e nos feriados. Então, vamos lá, como é que faz o cálculo do adicional noturno? Aqui, vamos pegar um horário noturno urbano, então, que é entre 22 horas e 5 da manhã. Se a gente contar, dá 7 horas, né? 7 horas vezes 60 minutos vai dar 420 minutos. Só que a hora noturna, ela não é 60, ela não vale 60 minutos, é um pouquinho menos, é 52 horas, 52 minutos e meio, que na calculadora vem a ser 52,50. Se nós dividir 420 minutos dividido por 52,50 vai dar 8 horas noturnas. Se nós fosse contar por 60 minutos, daria 7. Aqui já deu 8. Então, aumentou 1 hora. Vocês perceberam que é diferente o valor do minuto, tá? Da hora em relação à hora noturna da hora comum. Então, cálculo. Vamos pegar aquele valor lá do nosso funcionário, do nosso empregado, que ganha um salário de R$2.000, que tem mais a periculosidade, que dá R$2.600 mensal. Ele trabalha 220 horas, então nós sabemos que a hora dele trabalhada é 11,82. Esse 11,82, o adicional noturno é 20%. Então, se nós multiplicar vezes 20%, vai dar um adicional de R$2,36 a mais no valor da hora dele trabalhada, tá? Se nós fizer 2,36 vezes 8 horas, vai dar 18,91 por dia, vezes os dias úteis de trabalho no mês. A gente aqui tem que fazer esse cálculo, porque a gente tem que descobrir o DSR dele, porque é variável o salário dele mensal. Então, que vai fechar num valor de R$ 472,73. O cálculo do descanso semanal remunerado. Aqui, vocês teriam que pegar, aqui dá um exemplo, eu não coloquei, mas ele tem uma tabelinha que vocês pegam o mês, vocês têm que pegar no calendário o mês, quantos domingos teve, quantos feriados teve para fazer quantos dias úteis e quantos dias de repouso no mês, né? Nesse caso aqui, foram 25 dias úteis e 6 do repouso mês, que foram 4 domingos e 2 feriados. Então, depende do mês, vai variar, tá? Esse cálculo. Então, pega as horas extras, né? Do valor das horas que ele fez. Aqui ele fez hora extra. Ele fez mais o adicional noturno, né? Então, que foi descoberto qual é a hora dele por dia útil, né? Tanto com hora extra, tanto com adicional noturno, para descobrir vezes 6, para descobrir qual o reflexo desses 6 dias que é o descanso remunerado dele, tanto nas horas extras como no adicional noturno. O intervalo dentro da jornada de trabalho poderá ser negociado desde que tenha pelo menos 30 minutos, tá? Agora, com a nova lei lá de 2017, teve essa abertura, né, para negociar com o empregado e o empregador. Desse descanso um pouco ser menor, né, para ajudar na jornada do empregado. Aqui, então, jornada de trabalho. 44 na CLT, 44 mensais, semanais e 8 horas diárias. O trabalhador urbano. Trabalho diurno, das 5h22 da manhã, né? 5 da manhã às 22 da noite, desculpa. Trabalho noturno das 22h05. Adicional do noturno urbano, 20% de acréscimo sobre o valor de horas comuns. Integra a base de cálculo de horas extras. Cômputo de horas noturnas, 22 horas e 30 segundos, tá?
52,30 segundos. 52 minutos e 30 segundos, e não 60 minutos, tá? 52,30 segundos. Então, um resuminho, tá, pessoal, da jornada de trabalho. Vamos falar um pouquinho sobre Vale Transporte. Para os funcionários que optarem pela utilização do Vale Transporte, a empresa pode descontar na sua folha de pagamento até 6% do salário do funcionário, desde que esse não supere o valor do Vale Transporte entregue ao funcionário. Para ter direito, o empregado deve assinar a declaração de necessidade do mesmo. A lei não estipula a distância, tá? Então, se o empregado necessita, ele deve autorizar, né, o desconto e assinar que precisa, né? E é descontado 6% do salário do empregado, salário base, tá? Faltas e atrasos. Ocorrendo de o empregado, sem motivo justificado, faltar ou chegar atrasado ao trabalho, o empregador pode descontar-lhe o salário correspondente à falta. Pode descontar, inclusive, o descanso semanal, quando o empregado não cumprir integralmente seu horário de trabalho na semana anterior. Terminou, gente! Então, bom estudo a todos. Essa foi uma revisão, né, bem simples, referente às 2 aulas. Então, né, essa disciplina é bem técnica, é bem de departamento pessoal mesmo, mas é bem importante a gente conhecer pelo menos um pouco sobre esse assunto. Por mais que a empresa tenha um escritório contábil que vai realizar essa atividade, mas de repente nem muitas tenham, né? O escritório que realmente quem faz os recursos humanos tem que fazer essa parte, né? De departamento pessoal, essa parte técnica, né? De fazer, né? Todas essas rotinas trabalhistas que são necessárias. Então é bom a gente já ter um conhecimento, né? E se aprofundar mais no assunto. Né? Assistam as videoaulas, que o professor bem especialista na área, né, ele explica, né, de uma forma bem ampla, né, sobre o conteúdo, sobre o assunto. Leiam também um livro didático de vocês, né, assistam às web aulas para aprofundar ainda mais os conteúdos abordados. Tá, pessoal? Então, espero vocês daqui a pouquinho no Zoom, né, para a gente estar conversando um pouquinho sobre a prova, como é que vocês foram, né, quais as dúvidas que tiveram, e vamos conversar um pouquinho também sobre essas 2 teleaulas, essas revisões que a gente teve para esclarecer dúvidas, trocar informações e experiências, tá, pessoal? Então, eu espero por vocês, tá? Até daqui a pouquinho. Beijos!